Continuando no nosso módulo 5, ainda estamos nessa parte introdutória do módulo 5, né, falando da introdução dessas novas normas. É interessante que observar, deixa eu passar o slide aqui que é para você fixar melhor isso. Então, a partir de 2015, artigo 2º, né, da Lei 12.973, ela faz essa recomendação de que os ajustes que a gente vai fazer na parte A do LALUR e do LACS seja registrado em contas analíticas do plano de contas, ou seja, aqui eu quero te dar um alerta, né, porque é um cuidado que no LALUR de papel, de certa forma, a gente não precisava tomar, né? O que acontecia lá, anterior à ECF? A Receita não pedia o LALUR de papel para nós, né? Nunca me ocorreu um caso como esse. Aí na ECF você tem isso em nível de detalhe, né? Para que eles analisem. Então, imagina uma conta contábil onde você tem vários lançamentos e um lançamento que está lá no meio é indedutível que você tem que adicionar. Problemas que você vai encontrar aí. Você não consegue adicionar isso, não consegue parametrizar isso num sistema para gerar a ECF num sistema, você vai ter que fazer um ajuste manual. E a hora que a Receita olha para esse ajuste, ela não identifica isso no balanço. Lembra que na ECF, a ECD, a Receita vai ter a ECD sua e a ECF anterior, né? E os dados da ECD também, né? Então, ela vai ter que ir lá, recorrer à razão da conta. E isso pode gerar problema, pode gerar suspeita também, né? Então, o que se recomenda aí no slide está falando, né? Que você faça esses ajustes que nós vamos fazer, que isso seja feito em conta analítica específica do plano de contas, tá? Muito bem. Também vamos ter a questão do referenciamento, né? E aqui é importante, muito importante você observar que no plano de contas referencial da ECF, ele já vem com a previsão das subcontas, tá? Introduzidas pela Lei 12.973. Então, cuidado lá na hora de fazer o referenciamento, porque se você fizer um referenciamento errado, você vai ter problemas com a validação da sua ECF, né? Vai dar problema de saldo e clareza da informação. Uma das coisas que eu sempre chamo muita atenção é que no mundo da contabilidade digital e eletrônica, a gente precisa ter tudo isso controlado por sistemas, tá? Continuando aqui nessa parte introdutória, vamos ver um lembretezinho aí, com a questão lá, sempre lembrando que a gente está falando do fechamento de balanço e da sequência de contas. Não entramos ainda na sequência de grupo, nós estamos falando de um checklist, podemos chamar assim, né, que a gente tem que observar antes. Muito bem. No parágrafo 2º do artigo 176 da Lei número 6.404, ele fala do agrupamento de contas. O que é o agrupamento de contas? Eu posso, lá no meu balanço, né, eu tenho contas a receber, por exemplo. Eu tenho ela por clientes. O que é o agrupamento? É fazer uma conta só, clientes ou contas a receber, na hora de eu gerar meu balanço, né, minhas demonstrações contábeis. Eu tenho uma conta de estoque lá aberta analiticamente com vários tipos de produto, matéria-prima, mercadoria para revenda, mais analítica e tal. Eu posso agrupar, porque são contas semelhantes de naturezas parecidas, né? Então, isso é permitido com que eu faça esse agrupamento de contas, tá? Se for relevante uma dessas contas, o saldo delas, tiver saldo com valores relevantes, então é necessário que seja destacado, né? Isso é recomendado nas novas normas, ok? É vedado na Lei 12.973, também no manual da ECF, as expressões genéricas como diversas contas, despesas gerais, diversos a receber ou diversos a pagar, né? Esses termos genéricos recomenda-se bom senso. Eu quero
parar um pouquinho para meditar nisso com você. Nós temos um marco na contabilidade brasileira, né? Nós podemos tratar assim, antes de SPED, pós-SPED, antes de FRS, pós-IFRS. Nós temos realidades totalmente diferentes. Primeiro eu quero chamar essa atenção que nós somos massacrados durante 30 anos só pensando na contabilidade fiscal. Hoje nós não podemos pensar assim. No padrão novo de contabilidade, as duas coisas estão intimamente ligadas, a societária e a fiscal. E as duas podem nos trazer também problemas fiscais e com autuação, né? Daí que nós temos cuidado para com os nomes de contas. O mundo do cruzamento de dados exige muita clareza na informação, né? Eu encontrei já muitos balanços com contas e diferenças a encontrar, né? Valores a identificar. Isso é meio comum que nas contabilidades aí, principalmente nas contabilidades terceirizadas, né? Nos escritórios de contabilidade, que não tem assim uma familiaridade, um hábito muito grande de trabalhar com lucro real, que exige uma clareza das informações. Mas sobretudo agora no mundo do SPED, exige muito bom senso para lidar com essas informações, ok? Muito bem. Voltando à questão do checklist, né, dos procedimentos para fechamento de balanço, e novamente eu quero repetir para você que isso daqui era para ser feito em 2015. Para 2016, essa questão está um pouco perdida, né? E essa instrução está na normativa 1515 de 2014, dos artigos 160 a 169. Basicamente, o que isso quer dizer? Que eu tenho que verificar a existência, se existe ou não diferenças positivas ou negativas a serem tratadas nas contas, tá? O que significa isso? Quando nós tínhamos o RTT, nós fazíamos os expurgos, né, daquelas coisas que a Receita não queria saber. Quando os ajustes eram feitos, tinha que ir lá e expurgar através do FCONT, lembra disso? Isso gerou saldo lá nas contas, né, de conta de depreciação, conta de imobilizado, conta de mais-valia, menos-valia. Tá? Tinha saldo disso lá, que era anulado pelo RTT, que era uma espécie de LALUR, né, parte A, tá certo? Quem optou por 2014, ele fez esses ajustes em 2014. Então, ele vinha em 2014 já aplicando a Lei 12.973. Aí, chegou em 2015, ela passa a ser obrigatória, você tem um saldo. Só que você não tem mais FCONT, né, para anular esse efeito. Então, a partir de 2015, você tem que carregar isso para o LALUR, certo? Aí, você tem que ir lá no balanço e abrir o que a gente fala de conta, da subconta, mas você tem que fazer uma conta principal e uma auxiliar, ou seja, você vai lançar um valor a débito e a crédito e vai baixando isso contra essas duas contas, né, que é para não afetar nada do balanço, tá? Quando eu estiver fazendo isso lá, quando a gente estiver fazendo isso um pouco mais à frente, de fato, uma escrituração dessa, eu vou mostrar isso para vocês, o que é a conta auxiliar e a conta principal, né? Isso, inclusive, foi publicado em Diário Oficial, né? Essa questão e o modelinho como deve ser feito, ok? Então, é o que eu teria que observar, mas isso em 2014. Para 2016, isso está comprometido, né? Quem não fez nenhum tipo de adoção vai ter que ir fazendo um remendo aí paliativo até conseguir adequar essa situação, né? De novo, aqui é uma repetição, né? Essa questão, havendo o saldo lá em 2014, se eu não evidenciei isso em subconta, certo? Evidentemente, eu estou impedido pela Lei 12.973 de utilizar isso para efeito fiscal, né? Agora, se eu não evidenciei, no início de 2015 eu teria que ter feito isso, né? Para eu poder utilizar essa conta para efeito de ajuste fiscal e tratamento na parte A e B do LALUR, tá?
esse é o objetivo da subconta, né? Deixar claro os ajustes que foram feitos, tá certo? Eu coloquei na sequência um exemplo de como você deve fazer isso. Então vamos pensar que você tem aqui você tem a coluna aqui do ativo, né? Eu vou passar o cursor aqui para você ver no mouse. Você tem aqui 100 R6, 100 regras contábeis internacionais, com regras contábeis internacionais, né? Nessa coluna o ativo, e nessa coluna sem as regras, ou seja, com a legislação até 31/12/2007, ou seja, antes da Lei 11.638, certo? Então, vamos pensar aqui nesse imóveis, é uma propriedade para investimento, que é um CPC específico 16, que também vai ser objeto de um curso que nós vamos lançar em breve, tá bom? Eu tenho aqui o imóvel próprio para investimento, então até essa data ele tinha um valor de 850 mil, né? Ok? Só que as novas regras diz o seguinte: quando eu tenho que aplicar o IFRS, o que ele vai me dizer? Eu tenho que fazer uma avaliação a valor justo dessa propriedade para investimento. Chamei o laudo, chamei o especialista, ele fez o laudo e eu tenho um ajuste para fazer de 350 mil reais, né? Então eu tenho uma diferença positiva, que é aquela diferença que está aqui. Nesse caso aqui da evidenciar, que seria, ela pode ser uma diferença negativa ou positiva, tá? Eu não comentei, pensei que tinha comentado no slide anterior ali. Mas é aquela observação, de 31/12/2014 eu tinha que fazer essa observação. Então eu vinha trazendo esse expurgo desses 350 mil, por exemplo, no saldo do F-Conte lá, né? Agora, quando chegar em janeiro, eu tenho que evidenciar isso numa subconta, né? Aqui como está destacado aqui, fazer um lançamento aqui, eu vou ter o quê? Uma receita, né? Que eu não posso tributar, né? Nesse exato momento, eu só posso tributar essa receita quando eu for realizar esse bem, tá certo? Então, esse valor, para que eu possa oferecer-lhe a tributação, para que eu possa ajustar o meu bem, para que eu possa não ter um ganho de capital no futuro na venda desse bem, eu tenho que fazer um registro disso numa subconta e destacar esse valor na subconta, para que a Receita tenha toda a clareza, né, de que eu fiz esse ajuste. E lá na ECF, no registro Y665, tem que ir lá e fazer a descrição desse ajuste também, né? Ajuste lá na ECF, tá? Depois eu vou mostrar para vocês lá como é que faz este ajuste, tá certo? Então, esse é o exemplo daquilo que a gente tem que ter, do destaque na subconta, né, dos saldos de 2014. Mas lembrando para você que para 2016 para frente, isso aqui já é uma situação que tem que estar vencida. Só estou relembrando porque muita gente me pergunta sobre isso, tá? Só para a gente finalizar essa parte aqui, é a questão do checklist, né, para o fechamento de balanço. Nós temos que começar organizando a nossa contabilidade. É um motivo para ajudar a partir de um balancete, né, de verificação que a gente fecha, conciliação das contas contábeis, ou análise das contas de 2014, que é isso que eu acabei de falar, que é ver se não tem esses saldos, elaborar os ajustes, a adoção inicial da opção de 2015, observar a opção ou não 2014, que são os saldos, evidenciar os ajustes nas subcontas e evidenciar depois na ECF esses ajustes, tá? Ok? Então, basicamente, nesse início do módulo 5, né, são esses conceitos novos de aplicação das novas normas e da sequência do checklist, tá certo? A gente volta no próximo vídeo aula, continuando com nosso assunto de módulo 5 e fechamento de balanço, tá bom? Até já!